O texto de Lucas, capítulo 13, versículo 22 ao 30, diz assim: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar, fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes, de desespero. Muitos virão do leste, do oeste, do norte, do sul, e vão sentar-se à mesa do reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Querido amigo, querida amiga, eu tenho certeza que você não gostaria de maneira nenhuma que a sua intimidade fosse vazada nas redes sociais, não é verdade? No mundo conectado como é esse mundo que nós vivemos, esse crime ele está sendo muito praticado pelas pessoas. As pessoas, diante de qualquer evento, diante de qualquer situação, acabam expondo, acabam vazando coisas íntimas do casal, quer seja namorado, noivo, marido e mulher, quer dizer, algum problema, aí a pessoa acaba vazando a intimidade da outra pessoa nas redes sociais. A Constituição do ano de 1988, no artigo 5, inciso 10, ele então tem lá como lei o princípio da inviolabilidade. Descreve que invioláveis são a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, assegurando o direito para a pessoa que tiver a sua intimidade vazada ou violada. A pessoa tem o direito a uma indenização pelo dano material ou moral. Pois bem, apesar de não querermos que a nossa vida, principalmente a nossa vida íntima, seja vazada nas redes sociais, nós precisamos pensar num fato. Jesus, diz a palavra de Deus, Jesus ele é juiz e Jesus ele é também advogado. Nós temos isso lá no Salmo 50, versículo 6. Nós temos na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1. E esse Jesus, juiz e advogado, irá expor a intimidade de cada um por ocasião do juízo. Olha só, Jesus vai expor a nossa intimidade. O texto que nós lemos há pouco, o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 22 a 30, destaca justamente isso. Diz o texto: Jesus percorria as cidades, desde a Galileia, a Pérea, Judéia, todas as cidades Jesus percorreu. Aí quando Jesus estava percorrendo lá na cidade da Galileia e Pérea, nessa região, um homem se aproxima dele e pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Querido amigo, querida amiga, observe essa pergunta. Muitos acreditam que estão salvos por frequentarem uma igreja. Tem muitas pessoas que pensam: não, eu sou salvo porque eu frequento igreja tal, eu sou membro congregado de igreja tal, eu sou amigo do pastor tal, do padre tal. Aí Jesus então diz para essas pessoas que têm este sentimento ou este tipo de comportamento, Jesus vai dizer: não sei de onde são vocês. Os judeus, e Jesus diz isso porque os judeus naquela época eles se diziam salvos por serem descendentes de Abraão. E por serem descendentes de Abraão, os judeus pensavam que não havia salvação para os gentios, aqueles que não eram descendentes de Abraão. E daí então, para os judeus, as pessoas que não seguiam à risca também os preceitos da lei judaica, essas pessoas já estavam excluídas da salvação. Aí a pergunta desse homem tem este sentimento, este pensamento como pano de fundo. Bem, Senhor, os não-judeus, aqueles que não cumprem a lei à risca,
eles serão salvos? São poucos os que são salvos? É apenas a raça judaica que será salva? A pergunta deste homem levou Jesus a dar uma resposta: façam tudo para entrar pela porta estreita. Façam tudo para entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Esta resposta de Jesus para aquele homem que pensava que ser judeu, que pensava que cumprir a lei à risca era um requisito de salvação, essa resposta de Jesus, façam tudo para entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar e não poderão, é um alerta muito importante. É como se Jesus estivesse dizendo: não se preocupe quantos serão salvos, mas faça o que é possível para ser salvo. O que é possível eu fazer para ser salvo? Façam tudo. A expressão grega, esforçar, ele dá origem ao verbo grego agonizeste, que dá origem ao verbo agonizar. É um esforço que demanda toda a energia. Dessa forma, com o uso desse verbo grego, a resposta de Jesus, ela me faz refletir no seguinte: eu serei salvo. Você será salvo. O verbo agonizeste demonstra que não importa o que eu vou perder nesse mundo. Aí eu olho para o contexto, Lucas 12, 49 a 53, quer dizer, eu olho para o texto anterior a esse, e eu fico refletindo o seguinte: esforçar, quer dizer, não fica preocupado se você vai perder familiares por crer em Jesus. Não importa se você vai ser perseguido por ser cristão. Não importa se você vai sofrer por ser cristão. É necessário permanecer na fé em Jesus. É necessário permanecer na porta estreita, no caminho estreito. Mas nos nossos dias está muito difícil permanecer somente em Jesus. Muito difícil. Nesses dias em que nós vivemos, o conceito de que evangélico se tornou sinônimo do não isso, não, aquilo não. Quer dizer, o evangélico ele se tornou um sinônimo de legalismo. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Na verdade, eu digo, hoje nós temos uma camada de evangélicos judeus que frequentam uma igreja, exalam piedade e se autoproclamam merecedores das bênçãos de Deus. Já parou para pensar sobre isso? Muitos supostos evangélicos, eles estão presos, assim como os judeus, estão presos nas suas supostas realizações, e tudo que essas pessoas aguardam é a retribuição de Deus, porque eles estão fazendo por merecer. Eles estão frequentando uma igreja de maneira fiel, estão sendo dizimistas fiéis, estão exalando uma suposta... Mas muitos deles estão vivendo apenas uma vida hipócrita. E Jesus vai expor essa intimidade. Tem outros até que continuam presos a uma ideologia política, aliás. Em nossos dias o evangélico se tornou apenas um nicho político. Nada mais do que isso. E é uma pena ter que pensar sobre isso. Eu me tornei um nicho político. E assim, o verdadeiro esforçar, façam tudo, do qual Jesus está falando aqui no texto, ele foi invertido. Esforçar significa não deixe de viver a vida de fé. Não deixe de viver a vida de fé, não deixe de passar pela porta estreita, seja qual for a situação. Continue olhando fixo para Jesus, para a cruz. Continue olhando fixo para a cruz. Passar pela porta estreita significa ter aqui e agora intimidade real com Jesus, seja qual for o momento. Muitas vezes parece que é fácil ser evangélico ou crer quando as coisas estão bem. Mas e quando as coisas ficam difíceis? Aí tem uma série de pessoas que tomam o nome de Deus em vão.
correm atrás de outros ídolos, de outros deuses. A nossa intimidade com Cristo ela é demonstrada no momento da aflição, como diz o Salmo, capítulo 50, versículo 15. A intimidade com Cristo, permanecer na porta estreita, significa suportar o sofrimento com louvor, entendendo que Deus está conosco naquele momento de sofrimento. A porta estreita pela qual todos irão passar é o juízo final. Dessa maneira, a resposta de Jesus, façam tudo para entrar pela porta estreita, porque muitos vão querer entrar, mas não poderão, me faz refletir: eu estou salvo? Eu serei salvo? Em que se baseia a minha esperança de salvação? Onde está a minha esperança de salvação? A salvação não é uma questão matemática, a salvação não é uma questão geográfica ou social. Jesus disse que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, vai tomar lugar à mesa no reino de Deus. Muitos que hoje nós achamos que são os últimos serão os primeiros. Os gentios, eles vêm de todas as raças, todas as línguas, todas as nações. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Antes de concluir as Sagradas Escrituras, Jesus revelou para o apóstolo João: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Para os judeus, os gentios eram os últimos, e Jesus diz que eles serão os primeiros. Os judeus, com todos os privilégios que eles desfrutavam por ser povo, sim, ser povo de Deus, eles perderam porque eles rejeitaram o Messias, a porta estreita. E esses judeus agora seriam os últimos. A salvação está em Jesus, na obra realizada por Jesus na cruz. A salvação está fora de mim. A salvação ela me é concedida gratuitamente pelo poder do Espírito Santo que age pela palavra de Deus. A porta estreita, ela continua sendo estreita. Deus não fez nenhuma reforma ampliando a porta ou indicando uma outra porta, indicando uma outra alternativa. Não, a porta ainda é Jesus. E só pela porta que é Jesus, nós vamos atravessar a porta estreita do juízo final, onde irá prevalecer aqueles que viveram ou terminaram as suas vidas na fé em Jesus. E nesse grande dia será violada a nossa intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde hoje e sempre. Um forte abraço. Tchau, tchau.